Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Invest RC. No vídeo de hoje vamos comentar a respeito de um fundo imobiliário bastante conhecido de todos nós, o MXRF11. Então neste vídeo vamos falar a respeito de alguns pontos sobre este fundo, e hoje tem uma base de cotistas imensa, né? Uma das maiores bases de cotistas de fundos imobiliários, corresponde aí ao MXRF11. E antes de prosseguirmos, meu objetivo aqui no canal é trazer sempre informações referentes a investimentos e também compartilhar aqui minha carteira pessoal. Caso queira me acompanhar, peço aí que já se inscreva no canal. E se gostar do conteúdo, não deixe aí de dar o seu like e também não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conheça. Bom, e já deixa aqui também o seu comentário, se você gosta do fundo, se você investe nele, compartilhe aqui conosco a sua opinião. O MXRF11 ele é um fundo de papel, então ele tem algumas características que nós temos que levar em conta, como por exemplo, o valor patrimonial da cota, nós podemos ver aqui que ele não tem tantas oscilações, tá? Ele sempre mantém aqui basicamente em linha, tá? Não dá para falar que é 100% em linha, mas ele tende a ser mais linear, tá? Ele não é como um fundo de laje corporativa ali que tem um ativo, e esse ativo em determinado período ele pode apresentar aí valorização ou desvalorização também, tá? Bom, fundo de papel, diferentemente aí de um fundo de laje, por exemplo, ele tenta te entregar aí o retorno, né? Ele é mais imediato do que um fundo de tijolo. Então nós temos, por exemplo, você tem uma alta da Selic ou uma alta da inflação, dependendo de como o seu fundo está alocado, você pode ter um retorno disso mais breve. De tijolo, por exemplo, você teria somente lá na frente, quando isso for repassado lá no reajuste do aluguel. Então, normalmente os fundos de papel eles se destacam por essa versatilidade também, né, de estar alocando ou realocando algum capital, visando aí um retorno melhor num prazo um pouco menor. Então tem uma certa característica, tá? O MXRF11 também não foge disso. Inclusive a gestão está aí passando por muitas mudanças de portfólio. Outro ponto importante também aqui é a questão da liquidez, tá? Então, um fundo, excepcionalmente aqui também com esse tanto de cotista, a liquidez aqui ela é essencial. Bom, isso aqui é um gráfico que eu peguei do HGRE11, que é de laje corporativa, só para a gente poder ter uma noção, tá? No início aqui, em torno de 150, e aqui nós temos um pouco acima aí de 160, né? Então a gente pode ver que há um certo aumento no patrimônio, né, pela valorização do imóvel, no caso de um fundo de tijolo. Mas lembrando que também pode vir abaixo, tá, gente? Uma reavaliação do imóvel, pode ser que ele não tenha aí o mesmo valor anterior. Bom, e o que pega muito é a gente saber, né, a rentabilidade do fundo, o que esse fundo vai entregar para você em um período de tempo. Nós temos aqui desde 2017 até novembro de 2021, o fundo, o MXRF11, basicamente ele tenta te entregar aqui uma nota do Tesouro Nacional, série B, NTN-B. Então, ou seja, isso aqui vai seguir basicamente a inflação. Então, é o que o fundo tenta te entregar. E ele estipula aqui também que o prazo de vencimento é em torno aí de 3 anos, né, para essa nota. Então, no gráfico aqui a gente pode ver o valor patrimonial da cota mais os seus rendimentos e também aqui essa nota NTN-B. Então, nós podemos ver aqui, ó, basicamente eles andam em linha, tá? Ou seja, mesmo com algumas oscilações aí de curto prazo, no longo prazo o fundo tende a entregar isso para você. Tá? Então, esse é o benchmark do fundo do MXRF11. Todos os fundos seguem a mesma coisa? Não segue. Então, depende do fundo. Às vezes segue Selic. Então, tem várias coisas aí que a gente tem que analisar na hora de adquirir, principalmente fundos de papel, para você saber o que você vai ter de retorno ali com aquele fundo. Bom, em relação aos investimentos do fundo, tá? Eu peguei dois relatórios. Eu peguei o de novembro, eu peguei o de dezembro também. Vamos dar uma olhadinha aqui no de novembro. Bom, em novembro, o fundo tinha aqui 67% do seu portfólio alocado em CRIs, 14% em permutas financeiras e mais 14% aqui em cotas de fundo, tá? Então, isso daqui, como que é indexado? Bom, 39% aqui nesse momento estava indexado aí ao CDI mais a taxa, né, uma taxa média de aquisição, e 58% atrelado aí às IPCA, com também uma taxa
de aquisição. Então, obviamente, o IPCA é bem maior, justamente porque ele tenta te entregar uma nota aqui que segue basicamente a inflação. Então, nós não vemos aqui coisas exorbitantes, por exemplo, tem fundos que você vai ver qual que é a taxa de aquisição, tá lá IPCA mais 20, mais 30, IGPM mais 30. Então, isso daí é lógico, o retorno é um pouco maior, mas o risco também é muito maior. Tudo aí vai do grau de risco-retorno, de acordo com o que você tem estipulado aí para sua carteira. Para mim, eu invisto em MXRF11, assim a gente tem que estar ciente de que o retorno dele, pelo menos nesse momento, não é aquele retorno bem alto, igual a gente está vendo. Hoje tem muitas opções no mercado. Bom, no meu caso eu invisto em MXRF11, mas eu pretendo carregar essas cotas aí por um bom período de tempo. Bom, esse daqui é o mesmo relatório, mas é de dezembro de 2021, então só para a gente ter uma noção. A proporção de CRIs aqui já subiu para 72%, diminuiu um pouquinho aqui, 0,5%. Se a gente analisar o outro, a gente tinha 6% de caixa, nesse aqui nós temos apenas 0,5%. Então isso significa dizer que o fundo fez novas alocações, tá? Utilizou o dinheiro disponível para fazer novas aquisições. Possivelmente mais à frente nós teremos esses novos contratos, né, esses novos CRIs aí gerando renda para o fundo. Então, para esse novo, a taxa média aí ficou para a CDI em 2,79 e aqui também caiu um pouquinho, né, 8,04. Então, nós temos hoje 37% aí alocado em CDI e 61% alocado em inflação. E como eu disse para vocês, é o benchmark do fundo, então ele tende a alocar mais em inflação mesmo. Aí se você estiver de repente procurando, mas a Selic vai subir lá para 12, 13% e eu gostaria muito que acompanhasse a Selic. Então tem fundos que fazem isso, fundos de papel, e são atrelados aí que o benchmark aí é a Selic. Então você vai conseguir ter esse rendimento aí de acordo com a taxa Selic. Só que veja bem também, se a taxa cair também, aí o rendimento também vai cair. Então esses são os fundos, né, que o MXRF11 investe. Recentemente ele adquiriu aí muitas cotas do GALG 11, do Guardian Logística. Particularmente eu também invisto nesse fundo. E tem um vídeo aqui no canal relacionado a ele, com muitos detalhes. Então se você de repente tiver interesse, vou deixar o card aqui em cima, para que você também possa ter acesso aí a essa informação. É um vídeo muito bom, com bastante detalhes aí do Guardian Logística. Algo em torno aí de 300 milhões também voltado aqui para o book de fundos. Bom, em relação a permutas financeiras, hoje o fundo aí conta com basicamente 300 milhões também, tá? Taxa média de aquisição aqui, IPCA mais 12, né? Mais 12,42%. Então, isso é o que o fundo te dá de retorno aí em relação a essas permutas. O que é permuta financeira? O fundo ele investe dinheiro num prédio, por exemplo, em construção, e depois que é construído, vem as vendas e ele vai receber isso de acordo aí com o estipulado anteriormente. Basicamente aí ele investe para que seja construído e depois recebe de volta quando estiver pronto. Um detalhe aqui, os riscos de custo de construção ilegal relacionado aos adquirentes não recaem sobre a figura do fundo. Então, é importante que a gente tenha também em mente. E aqui a composição do resultado, né? Como que é composto. Então a gente pode ver aqui que tanto a distribuição como o resultado, basicamente eles andam em linha. Tá? Então, dificilmente vai ter aqui alguma disparidade muito grande. A composição que a maior parte é por CRIs mesmo, então a gente pode ver por aqui. E nós temos aqui embaixo também as partes, né, como por exemplo permutas e as cotas de rendimento de cotas de fundo. E também aqui uma parte de renda fixa. Então, essa é a composição, o quanto cada coisa dessa representa aí dentro de um mês, tá? Então, tem um relatório, a gente pode ir acompanhando aqui para saber se realmente, olha, isso aqui está dando muito certo, isso aqui não está. De repente a gente pode também tomar decisões. Caso você de repente fala, não estou gostando mais, então acho que não está muito legal, tô perdendo mais do que ganhando, então a gente tem que acompanhar para saber exatamente se isso está dentro da estratégia que você tinha no início, se o fundo de repente ainda continua seguindo essa mesma estratégia, e se não tiver, você pode tomar outras decisões aí.
Lembrando, pessoal, que isso não se trata de nenhuma recomendação. Bom, como eu informei para vocês, então particularmente eu invisto em MXRF11, hoje ele compõe 25% de todo o meu portfólio. E até hoje o retorno que eu tive com o MXRF11 foi em torno de 8%. Mas lembrando que na carteira que a gente sempre faz aportes mensais. E aproveitando, gente, deixa aí o comentário, tá? Como é que está aí o rendimento de vocês, se vocês investem no MXRF11. E se não for inscrito aí, quiser acompanhar o canal, então aqui também eu mostro, como eu falei para vocês, a minha carteira de investimento. Então peço aí que se inscreva no canal e ative o sininho aí para que você seja notificado pelos vídeos que a gente coloca aqui. Então não vejo o MXRF11 hoje como um fundo ruim. Agora, é claro, se você visa aí rendimentos expressivos, hoje nós temos uma série de outros fundos com uma rentabilidade bem acima aí do MXRF11. Cabe você analisar aí qual é a sua estratégia de investimento, se isso cabe dentro da sua carteira, qual é o fator de risco que você está disposto a seguir, a ter, né, dentro dos seus investimentos. Bom, eu particularmente investi no MXRF11 justamente pelo consenso, né, de ele ter um portfólio muito bem diversificado. Eu vejo como a diluição do risco ela é muito grande dentro do fundo. Então esses foram alguns pontos aí que me levou a investir no MXRF11. Bom, pessoal, então por esse vídeo é isso. Agradeço aí por ter ficado até esse momento. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, se você gostou do vídeo, deixe seu like e nos ajude aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreva para que você faça parte também e receba essas notificações de outros vídeos que eu coloco aqui no canal. Então, até o próximo vídeo.